Caminho livre para o Palmeiras. Entenda a situação aí do Léo Jardim com o Vasco. Tem também o Danilo, lembra? Cria da base. Ele pode ser vendido e o Palmeiras pode colocar uma boa grana no bolso com ele. E também Leila Pereira e Dudu. Isso aí é casa antiga. Vamos falar desses três assuntos aqui com vocês. De antemão, já chega aí com o dedo no like, por gentileza, se você já conhece o nosso trabalho. Se você não conhece, assiste o vídeo até o final, por gentileza. Aí sim, se você curtir, você deixa o seu like, fechado? Senhores, vamos para a primeira notícia aqui. O Léo Jardim recusou a proposta de renovação do Vasco, tá? O staff, mais precisamente, do Léo Jardim, recusou a última proposta de renovação do Vasco. E o que acontece? A oferta foi feita nessa última sexta-feira e não houve nenhuma proposta apresentada pelo Léo Jardim, uma contraproposta, na verdade, apresentada pelo Léo Jardim, dando a entender que ele vai ficar no Vasco, tá? Então, isso quer dizer caminho livre para o Palmeiras negociar. O Palmeiras pode negociar com o Léo Jardim se quiser. E aqui, para mim, não resta dúvida, eu acho uma excelente opção o Palmeiras ir atrás do Léo Jardim. Palmeiras que, inclusive, até o próprio Gabriel Grando informou, goleiro reserva do Grêmio, que o Palmeiras tentou 2 investidas por ele no mês passado. Então ficou realmente muito perto de contratar o goleiro. E o Palmeiras que quer fazer aquela renovação. Já fez a renovação ali nos jogadores de linha, agora também quer dar uma olhada no goleiro, quer renovar ali embaixo das traves, e faz muito sentido pegar um goleiro mais novo. E eu penso que, se você pegar um goleiro muito novo, você pode, às vezes, pecar e ficar faltando a tal da experiência, né? Eu acho que o Léo Jardim, ele casa perfeitamente com essas duas situações. É um bom goleiro, é um goleiro que é muito seguro, pega pênalti, né? Tem uma média parecida com a do Everton, vamos ser honestos aqui, né? Tem uma média de 1/5, é a média que o Everton tem. Inclusive, ele pegou 3 pênaltis, acho que na classificação do Vasco, né? Na última classificação do Vasco. É um goleiro de 29 para 30 anos. Então entregaria aí tranquilamente mais uns 5 anos de futebol. E lembrando também que o Carlos Amodeu, ele falou que ele tem, no sorteio da Copa do Brasil, no último sorteio da Copa do Brasil, disse que as renovações com o Léo Jardim, elas estão se arrastando desde dezembro do ano passado. O Léo Jardim, que inclusive é uma peça-chave no elenco do Vasco, e já chegou a 4ª oferta formal para ele, para tentar garantir a permanência dele no Vasco até 2030. Então, essa nova proposta que o Vasco colocou na mesa para o Léo Jardim é definitiva. O Vasco não deve fazer mais muito jogo de cintura para tentar renovar com o Léo Jardim. Isso quer dizer que o caminho fica livre para o Palmeiras negociar. E eu vou te falar, eu não sei como é que está a situação dele aqui, eu já tentaria buscar o quanto antes, porque é um goleiro muito bom, né, cara? Um goleiro muito seguro, e você consegue fazer essa transição aí com calma no lugar do Everton, né? Quer sair, não sabe como falar, né? 4 tentativas aí. Cara, eu fico pensando no Vasco quando ele sair, né? Tipo, até encontrar uma reposição, desespero que não vai ser. E se a gente fala muito de jogador operário, no caso a gente tem, por exemplo, o Facundo Torres, né? A gente fala muito disso. Eu tenho a impressão que ele é o primeiro goleiro operário da história, assim, porque é o cara que faz tudo no time, né? É o cara que é a válvula técnica, a válvula de escape técnica, é o cara que salva, igual nas cobranças de pênaltis. É o cara que faz, para mim, o Vasco não ter tido mais rebaixamento em alguns anos aí. Só que o cara precisa olhar para a carreira dele, né, cara? Porque provavelmente a proposta seja até boa, sim. Por mais que o Vasco também, às vezes, o mês dure 90 dias, né? Mas ainda assim, o cara em algum momento acaba recebendo. Mas o cara precisa olhar para a carreira dele, né? Pegar um clube, não vou nem falar maior, pô, porque eu tenho um carinho absurdo pelo Vasco. Só que o Vasco hoje ele não dá condição para o atleta se desenvolver, para disputar títulos, né? Chegou ano passado numa semifinal de Copa do Brasil, meio que assim, sabe, sei lá como. Então, assim, o cara precisa olhar para a carreira dele. A gente trouxe aqui outro dia ele falando que ele é o grande ídolo da infância dele é o Marcão, né? Então é importante lembrar disso. E aí, velho, é só chegar ali com a negociação certinha. Também tem que convencer, porque ele não vai vir para, acho eu, para ser titular de imediato. Vai ter que ter a mesma paciência que o Everton teve quando chegou e tinha o prazo e o Jailson. Mas pensando na carreira dele, seria ótimo. É isso aí. E vamos para o nosso próximo assunto aqui. Só antes disso, rapidinho, você que é apaixonado por esportes e quer transformar essa paixão em prêmios incríveis,
KTO é o seu lugar, tá? Com a Liga do Milhão, suas apostas a partir de R$ 10 em qualquer esporte. Pode ser futebol, pode ser basquete, tênis. Elas te colocam aí na disputa por R$ 1.000 diários ou 5.000 mensais e o grande prêmio de R$ 1 milhão no final. Imagina só aí, cada palpite certeiro que você fizer na KTO, ele te aproxima de R$ 1 milhão de prêmios que vão fazer sua torcida valer ainda mais que a Liga do Milhão. E tem novidade também, se você criar a sua conta agora, nesse momento aqui, ó, escaneando o QR Code da KTO ou no link fixado nesse comentário, você vai lá e participa da Liga do Milhão na aba promoções, criou tua conta. Tem que ser por esse QR Code, tá, pessoal? Por esse QR Code ou por esse link. Você vai lá, ativou a Liga do Milhão na aba promoção, você vai estar concorrendo a camarotes exclusivos para assistir um jogo com a gente, tá? Lá no Camarote KTO. E você sabe, né? Agora tem Palmeiras e Corinthians na Copa do Brasil. Tu pode curtir um clássico desse nível, desse quilate com a gente lá no Camarote KTO. E a KTO é 100% legal, tá? 100% legal, preza pelo jogo responsável aqui no Brasil, para você curtir com segurança. Então, bora entrar no jogo? Escaneia o QR Code aqui embaixo, cria sua conta, faz o seu cadastro e começa a pontuar na Liga do Milhão. A sua próxima aposta pode ser o primeiro passo aí para uma grande vitória. Fechado, meus amigos? Agora, o nosso próximo assunto. Quanto o Palmeiras pode faturar nessa situação aqui? O time do Testor, o Lyon, quer tirar o Danilo, a cria Danilo, um dos maiores volantes que eu já vi aqui na história do Palmeiras, quer tirar o Danilo da Premier League e o preço já está na mesa, 130 milhões de reais. O Lyon, clube que faz parte da Eagle Holding, do John Testor, está de olho no Danilo, que é revelado pelo Palmeiras, né, e que atualmente está no Nottingham Forest. A informação que foi enviada pelo diário Meio Sport da Inglaterra na última segunda-feira. E de acordo com essa publicação, o Lyon ofereceu 20 milhões de euros, ou 130 milhões de reais. E onde entra o Palmeiras aqui? O Palmeiras pode embolsar um trocadinho nessa negociação do Danilo, caso isso se concretize. Isso acontece por quê? Ainda em 2023, quando fechou a ida do Danilo para o Nottingham Forest, na época 18 milhões de euros, aí deu 100 milhões de reais, mais ou menos o acordo, o Palmeiras travou 10% de mais-valia de futura venda do Danilo, nesse caso seria 2 milhões de euros, né? Seria 12 milhões,9 milhões de reais, e a porcentagem desse valor seria de 200 mil euros, quase 1,3 milhões, que o Palmeiras teria direito a receber. Apesar dessa possibilidade de o Palmeiras ainda embolsar uma quantia milionária caso o Danilo seja vendido, pelo menos a princípio, né? A ideia do Nottingham Forest é de não negociar o Danilo nesse mercado de transferências, mas a proposta está na mesa e está havendo essa negociação, tá? Então tem até uma outra informação aqui também, que é da ESPN, que o grego, o Evangelos Marinakis, quer contar com força total aí para a próxima temporada, principalmente depois que os caras garantiram aí participação na Conference League. Porém, tudo pode mudar dependendo do valor oferecido aí do mercado para ter o Danilo. Aí você se pergunta, eu queria o Danilo no Palmeiras. Será que o Palmeiras poderia atravessar essa negociação? Apesar do Danilo ter sido uma das principais revelações do Palmeiras nos últimos anos aí, o Palmeiras, não é o plano do Palmeiras reforçar o meio-campo, tá? Muito porque o Palmeiras entende que essa lacuna a ser preenchida hoje do elenco, ela tá na ponta esquerda, muito por conta da saída do Dudu, você também tem saída do Estevão, você tem aí outras peças para serem preenchidas, então o Palmeiras entende que essa posição é a prioridade agora. Inclusive o Palmeiras chegou até a abrir conversas com o Ramon Sosa, que é do mesmo Nottingham Forest lá. No entanto, aí ele já manifestou, já se manifestou e disse que não sairia da Premier League. Qual que é a sua opinião aí, senhor Orlandias? É simples, né? Você vê o Textor vendendo 3 jogadores do Botafogo, 3 titulares. E aí o Lyon, que tá com problema de transfer ban, um monte de problema da FIFA, tentando contratar, você vê como que o homem não tem responsabilidade nenhuma, né? Mas eu acho um valor baixo, assim, sinceramente, ele 25 milhões de euros para um menino que era muito prodígio aqui e chegou lá, tudo bem, teve a lesão e tal, que atrapalhou muito, né? Então acho que até por isso o Nottingham talvez faça um pouquinho de jogo duro e tudo mais,
porque eu acho que é um valor abaixo. Eu acho que ali na Inglaterra, inclusive, se o Danilo conseguir fazer, por exemplo, uma temporada agora inteira, sem lesão, sem nenhum problema, eles provavelmente vendem por bem mais ali dentro da Inglaterra mesmo, porque ele já estava com o nome sendo especulado. Então, e o Palmeiras é interessante que seja o mais alto possível, né? Porque como tem a porcentagem ali do mais-valia, eu acho que também deve ter do clube formador, né? Que deve dar mais uma porcentagemzinha ali. Então, acho que seria melhor mesmo se o Nottingham esperasse um pouco aí. O Nottingham tá começando a pegar lugares mais interessantes, né, na Premier League, não tá ficando tão meio de tabela, tão para baixo de tabela, né? Quando o Danilo chegou, eles brigaram para não cair, então tiveram vários problemas aí, hoje que não tem mais. Então, acho que dá para segurar mais um pouco aí. É melhor Palmeiras, né? Segurar mais um pouco e vender mais caro depois. Ou não, viu, cara? Sinceramente, não. Ele tá voltando de uma lesão seríssima. Ele não engrenou lá no Force ainda, tudo bem, depois que ele voltou de lesão. E ele precisa fazer uma pré-temporada. Uma das críticas que eu tava vendo aqui dos torcedores do Force é que ele tá sem ritmo. Talvez os caras tenham esse tipo de paciência para ele fazer uma pré-temporada aí e voltar com tudo. Mas o Lyon, ele também consegue trabalhar bem os jogadores mais novos. Você pega aí o próprio Bruno Guimarães, que foi para lá, e consegue trabalhar essa questão aí de meio campo com muito mais calma, né? Muito mais paciência, com menos pressão. Você viu que o Almada, por exemplo, está jogando lá, eles conseguem ter essa calma para desenvolver os jogadores, então não acho que seria totalmente ruim para ele, não. E o Palmeiras ainda colocaria um dinheiro no bolso. O que tem que se tomar cuidado é para ele não fazer um estágio aqui no Botafogo, né? Eu acho pouco provável disso acontecer. Eu acho que ele não toparia isso. Mas você imagina, o Testor falar assim: ô Danilo, vem jogar o Mundial pra gente. Não Mundial, né? Puta Sei que lá. Passa o segundo semestre aqui no Botafogo. só de birra, né? Não duvido nada. É, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso aí, porque vocês sabem, né? Isso aí não é nada maluco de se acontecer, não. Isso é bem comum, na verdade, como vocês já viram aí em muitas situações envolvendo Botafogo, Leão e Testor. E tem nosso caso de amor, para mim isso é romance já. Dudu e Nossa. Leila? Caso sério, né? Caso que vem se alastrando, não sei qual é a palavra certa, mas enfim, que vem se arrastando, melhor dizendo. Repetindo, também. A Procuradoria da STJD denunciou Dudu aí por misoginia contra Leila Pereira, presidente do Palmeiras, né? É daquele caso mesmo do VTNC, né? Vai trabalhar no Cruzeiro, é exatamente esse caso aí, mas na Justiça Desportiva, né? E foi. Esse é importante dizer, esse lance da acusação por misoginia é da Procuradoria, tá? Não sei como que a Leila entrou, não dá pra gente saber tantos detalhes assim, qual que era o pedido dela, mas, ó, de acordo com a avaliação da Procuradoria, o atacante cometeu infração prevista no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. E aí a pena para este caso vai de 5 a 10 jogos de suspensão, além de multa entre R$ 100 e R$ 100.000. E aqui tem até as falas da Leila, né, e tudo mais. Ela, na época, ela falou que entendia que o Dudu tinha falado aquilo exatamente porque ela era mulher, né, e não só porque ele estava bravo e tal, meio que ele se aproveitou da situação. E aí a procuradoria, né, acusa do jeito que ela quer, e aí o Dudu vai ter que se defender. Mas é um caso já que, meu Deus do céu, é chato isso, né? Porque eu sei que não tem nem nada a ver com o clube. A própria Leila falou, né? Quem tá processando é ela, né? A própria Leila, não é o Palmeiras. Mas não vai ficar no noticiário nosso, né? Você entra no GE, ela tá lá, a notícia, você entra aqui no canal do Palmeiras, a gente tá comentando isso. É um jeito muito triste de sair do clube, né? Eu acho que o Dudu, eu não lembro de um cara que saiu tão mal assim, viu? E a gente teve cara que saiu e foi pro Corinthians. O Dudu parece que tá superando até esses caras aqui. Bizarro isso. Eu vi a torcida do Cruzeiro falando. Agora a torcida do Cruzeiro tá torcendo pra Leila ferrar o Dudu. Ó, isso aí virou briga de ego, né? Esquece. Acho que isso aí atingiu briga de ego. Ela poderia ter deixado pra lá? Poderia, mas eu acho que. Acho que esse peso da negociação do Cruzeiro, ele teve tanto peso. Acho que teve tanto peso assim, atingiu no ego dela, né? Tudo que o Dudu fez desde que houve aquela situação do Cruzeiro. E aí, complementando, ele sai do Palmeiras desse jeito. Eu acho que isso acaba pegando no ego dos dois. Você viu que o Dudu ele usa uma defesa ridícula para essa situação, né? O Dudu, mais uma vez, ele é moleque nesse sentido. Ele usa uma defesa ridícula para tentar sair dessa situação. E, cara, assim, ache você errado ou não, ela tá levando isso para frente
porque ela se sentiu ofendida, né? Ela se sentiu ofendida, foi desproporcional a resposta dele. Isso aí para mim é o fato, foi bem desproporcional. Ele poderia ter dado uma indireta, mas o Dudu, com toda a assessoria, né? Com aquele trato fino de carreira que ele sempre teve, né? Nossa. Ele responde de uma maneira muito acima do tom. Aí você pode questionar, tá errado ou não, deixa passar, mas ela tá exercendo o direito dela, pô. É Ela a tá se justiça, né? defendendo exatamente. Inclusive, tomem cuidado aí de quem vocês ficam xingando na internet aí, tá? A gente aqui não tem dinheiro pra ficar gastando com advogado, mas às vezes alguém vai lá dar um susto, não sei. Toma Eu já muito gastei. cuidado. Né? Então, toma cuidado, porque realmente é uma palavra às vezes que parece, não, isso aqui era só um xingamento ali que eu fiz na hora que eu tava com raiva. Dane-se, já o que saiu ficou, tem print, tem todas as provas. Então a Leila tá mais do que no direito dela, e realmente para falar se você no lugar dela iria ou não, mas ela fez uma parada que tá no direito dela, e paciência, né? Mais uma aí pro Dudu, mais 100 milzinho talvez indo É pro que assim, saco. todo mundo acha mimimi até ser com alguém da família, né? Até chamar alguém de PUTA aí da própria família. Aí chamar uma mãe, uma irmã, né? Aí eu queria ver, né? Aí os Mas caras enfim, ficam né? cegos, né, velho? É exatamente isso. Aí os caras perdem a razão. Mas enfim, senhores, o que vocês pensam aí a respeito? Nós trouxemos para vocês 3 assuntos aqui. Falamos de Danilo, falamos de Léo Garden e também Dudu e Leila aí, entre tapas e beijos. Agora é só tapa, né? Quando o Palmeiras pagava direitinho, era só beijo, né, Dudu? Mas é isso, senhores. O que vocês pensam a respeito aí? Deixa nos comentários, por gentileza. Dá like no vídeo, por gentileza, se você chegou até aqui. Se você não é inscrito no canal, já sabe o que você tem que fazer aí. É muito importante pra gente que você participe, engaje, comente, dê like, faça o pacote inteiro aí. Perfeito, meus amigos? Tamo junto aí e a gente volta a qualquer momento.